Acharam? Vamos ficar de pé? Jesus é o Senhor. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Mais uma vez, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ainda de pé, de dois em dois, vamos fazer uma pequena oração ao Senhor, amém? Eu vou falar uns 25 minutos. Pode ser, tá bom? Aleluia. Jesus ao Senhor, ó Senhor Jesus, bendiza o Senhor com a autoridade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu gostaria, antes de começarmos, nós vamos hoje desfrutar um pouco da porção que os adolescentes desfrutaram na reunião Geração Santa. Amém? Então eu vou dar um início, vou falar alguns pontos e depois os adolescentes vão completar essa mensagem trazendo cada um a sua porção. Mas eu gostaria de ver quantos adolescentes estão presentes aqui nessa manhã. Podem ficar de pé, por favor. Amém? Todos os adolescentes que estão presentes. Glória a Deus. Amém. Todos vocês, e quantos desses participaram da conferência? Levanta a mão, por favor. Amém. Podem se assentar. Agora eu quero conhecer os pais dos adolescentes. Todos aqueles que têm filhos adolescentes, que participaram ou não da conferência, por favor, fiquem de pé. Todos que têm filhos adolescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Podem se sentar, irmãos. Amém. Irmãos, aos adolescentes queremos dizer: nós estamos com vocês. Nós sabemos que é uma jornada desde que creram no Senhor, saíram da fase da infância, estão passando por um processo para alcançar a maturidade, e nós conhecemos o tempo em que nós vivemos. E nós sabemos que vivemos dias difíceis, e não tem sido fácil para os nossos jovens, e não é fácil principalmente para essa idade de 11 até os 17, de 11 a 18, para a juventude não tem sido fácil. Então a igreja precisa ser uma com o labor, precisa ser uma com o caminhar de cada um desses jovens, porque eles foram confiados não apenas aos seus pais, mas a toda a igreja. Amém? E aos pais dos adolescentes, aqueles que ficaram de pé, eu gostaria de encorajar: invistam nos seus filhos. Paguem o preço, não meçam esforços, porque esse tempo é tempo de cuidarmos deles. E o momento de guardá-los e separá-los do mundo das trevas é agora. Um dos itens que a gente pôde presenciar nessa conferência foi o cuidado e o coração da coordenação dos monitores pelos nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, um já entrou, está com 21, o outro está com 14, a Bebele já está saindo da infância de 10, entrando para 11 anos, em julho ela já participa da conferência. Então, e eu me sinto seguro, e eu me sinto cuidado, porque existe um grupo de pessoas que talvez nem me conheçam, que estão orando incessantemente e laborando para que os meus filhos recebam uma porção do Senhor. A igreja é uma com você. A igreja cuida da nossa casa, cuida da nossa família. O Senhor faz essas coisas por meio do seu corpo.
Então eu encorajo os adolescentes, continuem. E encorajam os pais, irmãos, invistam nos seus filhos. Se tiverem dificuldades, busquem comunhão. No momentos de crise, busque ajuda aos irmãos responsáveis. Mas não vamos deixar que essa geração pereça. Pelo contrário, vamos vê-los, se tornando homens e mulheres do Senhor. Aleluia! Foi uma conferência impactante. E o título da conferência foi Transformados para Transformar. Vamos falar juntos? Transformados para transformar. E de fato, por meio de 5 mensagens e algumas palestras, foi nos apresentado um processo de transformação. Todos nós que cremos no Senhor estamos envolvidos neste processo. E não é um processo rápido, não é como hoje todas as coisas são assim de um dia para o outro. Esse processo vai levar toda a nossa vida. E durante esse processo haverá dor. Durante esse processo haverá perdas. Haverá pressão. Os nossos adolescentes, assim como nós, passamos por sofrimentos, dificuldades, mas nós precisamos entender que nós estamos dentro de um processo. Se nós entendermos isso, irmãos, as nossas dificuldades e as nossas lutas se tornarão mais fáceis. Ontem foi nos apresentado aqui que existe uma rocha espiritual que nos segue. O povo podia estar passando por um deserto, mas havia suprimento. Havia uma rocha que podia saciá-los. De igual modo, nós estamos vivendo a vida da igreja. Estamos sendo transformados dia após dia, de um estágio de glória para outro estágio de glória. Mas nesse processo de transformação, há calor, há intensidade, há frio, há pressão, há dor, há lágrimas. Mas nunca faltará o suprimento abundante de Cristo Jesus. Então os adolescentes, nós contemplamos por meio dessas mensagens, 5 mensagens, esse processo de transformação. O primeiro foi cativos. A primeira mensagem, o processo se inicia quando nós nos tornamos cativos de Cristo. O segundo foi carta viva. O terceiro foi espelho. Essas 3 mensagens baseadas no livro, na epístola de 2 aos Coríntios. E depois ainda nós desfrutamos de pedras preciosas e metamorfose. Então, cativos, carta viva, espelho, pedras preciosas e metamorfose. Por meio dessas 5 mensagens, foi nos mostrado, foi nos apresentado essa dinâmica do Senhor em nós. A minha intenção nesse início é apresentar para os irmãos pelo menos 2 desses aspectos. Nós acabamos de ler 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que mostra aqueles que se tornaram cativos de Cristo Jesus. Todos nós fomos capturados por Ele. Amém? A grande pergunta dessa manhã é: você foi capturado por Cristo? Você foi cativado? Você se tornou um prisioneiro dele? Antes de conhecermos o Senhor, nós nos julgávamos livres. Não é isso? Achávamos que estava tudo muito bem. Eu podia ir onde eu queria, falar o que eu quisesse, fazer o que eu quero. Eu sou livre. Mas na verdade nós éramos escravos. Escravos do pecado, escravos do mundo, prisioneiros de um querubim caído. Insubmissos, rebeldes, enfrentávamos o pavor da morte. Não havia liberdade nenhuma em vivermos as facilidades desse mundo, se é que existe alguma coisa fácil, porque até isso é ilusão. Mas um dia o Evangelho nos foi apresentado. Jesus Cristo, Filho de Deus, que era Deus, tornou-se carne. Como um homem ele viveu e passou por um processo de cerca de 33 anos e meio, restringido, fazendo a vontade do Pai. Aos 30 anos foi batizado e conheceu a cruz, a dor, a morte. Mas por fim, ele ressuscitou.
E a palavra fala que ele desceu até as regiões inferiores da terra, subjugou o inimigo, tomou da mão dele a chave da morte e levou cativos aqueles que ele conquistou, aquele sobre o qual ele prevaleceu. Essa é a sua e a minha história. Nós fomos capturados por eles. Agora, nos tornando cativos dele, prisioneiros do Senhor, nós conhecemos verdadeiramente a liberdade. Mas nós precisamos ver todos os dias essa verdade e nos lembrarmos que nós pertencemos ao Senhor. Existe um Deus, existe um Senhor sobre as nossas vidas, e nós precisamos entender e compreender isso no nosso processo. A quem eu pertenço? A quem eu me sujeito? Quem é que governa sobre a minha vida e sobre o meu coração? No trono do meu coração, quem está sentado? Quem é que dita as regras? Quem é que mostra o caminho? Quem é o meu Senhor? Vamos ver Isaías, capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Podem ler, irmãos. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, e aqueles que a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor. Vamos falar juntos? Eu sou o Senhor. A quem pertencemos? Quem é o nosso Senhor? Aleluia! Quem governa sobre o meu coração? Ser capturado é ser conquistado, é ser subjugado. Indica que as minhas ações, o meu falar e o meu viver agora não é de qualquer maneira. Existe alguém que governa sobre mim. Sobre isso, Paulo falou em Efésios capítulo 3 e depois em Efésios capítulo 4. Na primeira versão ele falou: eu prisioneiro do Senhor. Mas depois no capítulo 4 ele fala: eu prisioneiro no Senhor. De um lado nós somos capturados e nos tornamos prisioneiros dele, mas de outro lado, a esfera onde nós estamos presos é ele mesmo. O seu limite é Cristo Jesus. Você pode ir até onde Cristo vai, e você só pode ir em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. De uma maneira objetiva, irmãos, de forma exterior, todos nós somos cativos do Senhor e pertencemos a Ele. Nós fomos batizados, não é isso? Nós invocamos o nome do Senhor, nós nos reunimos, nós servimos a igreja, nós ofertamos, tudo isso nós fazemos. Então, falando de uma forma bem objetiva, fomos capturados por Ele. A grande pergunta é: interiormente, subjetivamente, Ele é o meu Senhor? Ou será que ainda no meu coração existe alguns ídolos que substituem o Senhor em mim? O que é um ídolo, irmãos? O ídolo é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor em minha vida. O ídolo é aquilo que rouba minha atenção. O ídolo é aquilo que me faz prostrar diante dele, mas não acha que esse prostrar é apenas fisicamente, mas é aquilo em que eu gasto tempo, em que eu gasto energia, em que as minhas emoções estão depositadas, os meus sentimentos. Talvez existem muitos sentimentos, talvez existem muitas coisas fora do Senhor que são centrais em nosso coração, e isso é um ídolo. Tudo aquilo que rouba a minha atenção, que tira o meu foco, tudo aquilo que me impede de avançar e de caminhar, se torna um ídolo na minha vida.
Quirino, uns dias atrás, trouxe uma mensagem falando sobre Dalila, né? E mostrou o que tem sido Dalila na sua vida. O que é um ídolo? É aquilo que substitui o Senhor. Foi apresentado de uma maneira muito orgânica, de uma maneira muito viva, mas também de uma maneira muito firme para os adolescentes. E foi apresentado exemplos do nosso dia a dia que podem estar roubando o lugar do Senhor. Irmãos, essa era tecnológica, essa era de avanços, nos torna prisioneiros e cativos de eletrônicos, de jogos, de plataformas, entretenimento. E muitas vezes o futebol se tornou um ídolo na nossa vida. De repente um filme, uma série, um jogo, talvez aquele emprego que eu tanto desejo também acaba substituindo o meu temor e o meu tempo, talvez o dinheiro. O que tem roubado o lugar do Senhor em meu coração? Nós precisamos, irmãos, remover todos esses ídolos e nos lembrar que aquele que nos conquistou é Cristo Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 2, vamos lá novamente. Segundo aos Coríntios 2. Aleluia. Versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, cheiros de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aleluia. Aqui é nos apresentado um exemplo de quando os generais romanos conquistavam os povos e faziam prisioneiros. Depois, quando eles voltavam para as suas cidades, eles eram recebidos com honra, com louvor, com honrarias. E eles vinham exibindo aqueles que se tornaram seus cativos, ou seja, os seus prisioneiros. Eles voltavam da guerra, né, todos pomposos, e aqueles a quem ele aprisionou, eles vinham ali ou arrastados, ou sendo conduzidos em uma procissão, e isso era um triunfo. Ou seja, sobre aqueles sobre qual eles prevaleceram, aqueles que eles subjugaram. E Cristo Jesus quer nos exibir diante de todos os anjos, diante de todo o universo, e principalmente diante de anjos caídos, mostrando: esses são aqueles que eu conquistei. Quando o reino se manifestar, em honra e glória o nosso Senhor for apresentado, todos aqueles que foram capturados estarão nessa procissão. O incenso, ele era acendido e tinha cheiro. Só que para aqueles que haviam se rendido ao grande general, aquele cheiro representava o quê? Não, os que se renderam, vida. É uma oportunidade de vida. Mas para aqueles que não se renderam e queriam conhecer a morte, aquele cheiro é o quê? A morte chegou. Qual é o cheiro que você tem sentido? Quando eu digo que você foi capturado pelo Senhor, jovens, adolescentes, quando eu digo que vocês foram conquistados por Cristo Jesus, qual é o aroma que você sente? Cheiro de vida ou cheiro de morte? Meu Deus! Quando falamos do tribunal de Cristo, qual é o sentimento que vem? Aleluia! Ou vem, ah, meu Pai? Isso? Qual que é o sentimento? Qual o cheiro? Mas eu quero falar algo para vocês. Não apenas sentiremos o cheiro de vida, nós que nos rendemos ao Senhor, mas também por meio de nós, esse perfume será exalado. À medida que nós seguimos essa procissão triunfante, exala um cheiro de nós, cheiro de vida. E todos aqueles que se aproximam de nós, falam: esse foi conquistado pelo Senhor.
eu consigo ver algo nele. Não existe nada fora do Senhor. Essa foi a primeira porção da palavra nos dada, nos tornarmos cativos de Cristo. A segunda palavra foi cartas vivas, e eu quero chamar os irmãos para lermos 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Eu vou me reter apenas a esse aspecto, e os adolescentes vão completar a mensagem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Glória a Deus. Uma vez que os ídolos foram retirados do nosso coração, o nosso coração se torna esse lugar apto, como uma folha pronta para receber a inscrição do Senhor. Deus não quer apenas escrever a sua vontade, não quer apenas escrever os seus caminhos, mas Ele quer inscrever a si mesmo em nós. O que tem sido transmitido pela palavra, por essa escrita maravilhosa, é algo que vai nos impressionar. Na verdade, Ele quer deixar a sua impressão em nós. À medida que nós nos voltamos ao Senhor, à medida que nós nos voltamos à sua palavra, à medida que você lê a palavra do Senhor, algo está sendo escrito em você. Não em tábuas de pedra, como foi feito no Antigo Testamento, mas num coração. Em tábuas de carne, ou seja, o nosso coração. Aquele coração duro, aquele coração perverso, aquele coração inútil, ele foi subjugado e é transformado em um vivo coração que pode receber a vontade do Senhor. Esse é o meu e o seu coração. Então Deus está se inscrevendo, Ele está registrando a sua vontade, os seus caminhos, o que Ele quer, o seu propósito. A palavra profética que nós temos recebido durante esses anos, o que tem sido feito, irmãos? Está sendo escrito em nós. É registrado em nós. E logo depois, as pessoas conseguem ler o que está em nós. O que os homens têm lido em você? Aquilo que é escrito no seu coração, nas tábuas do seu coração, será lido e conhecido pelos homens. As pessoas nos leem. As pessoas leem, os amigos da escola, os pais, os irmãos, as pessoas no geral estão lendo o que foi escrito em seu coração. Agora cabe a mim e a você escolher, permitir o que será registrado. Agora não acha que você vai ler algum livro oculto e ninguém vai ficar sabendo, não. Talvez você está lendo conteúdo inadequado, escondidinho, de pai, dos irmãos responsáveis. Entenda ler como ver, entenda ler como ouvir, entenda ler como participar. Algo está sendo registrado no seu coração e você está achando que está escondendo, mas todo mundo está lendo. Assim como o exemplo na mensagem seguinte, que foi do espelho: aquilo que eu contemplo, eu reflito. Um espelho, ele reflete, não é isso? A pessoa que está diante dele, pessoa, objeto, o que tiver diante dele, ele vai refletir. Se o espelho estiver voltado para Cristo, é Cristo que será refletido. Mas se o espelho estiver voltado para o mundo, é o mundo que será refletido. Da mesma forma, o que está sendo escrito no meu coração será conhecido pelo mundo, pelas pessoas. E é muito triste quando nós olhamos para adolescentes, jovens, irmãos e irmãs e fazemos uma leitura desagradável. Às vezes é uma letra toda garranchada, você não consegue entender. Nem isso, o irmão está perto de você e você fala assim: o que está escrito aqui? Eu não consigo decifrar. E existem até alguns que têm letras lindas, bonitas, mas sem vida. O que está sendo escrito dentro do seu coração? O que as pessoas têm lido?
nós somos cartas vivas. E as pessoas conhecem a palavra de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus, primeiramente por meio de nós. Talvez elas ainda não tiveram contato com esse livro maravilhoso, mas elas estão tendo contato com ele por meio da minha e da sua vida. Me permitam contar uma experiência para que os jovens possam vir. Na colportagem servindo ao Senhor, em determinada vez, eu fui vender um livro para um senhor, junto com outro colportor, que estava me treinando naquela época. E o livro se chamava Um Homem Segundo o Coração de Deus. E quando nós entramos dentro da casa daquela pessoa, o colportor apresentou o livro e falou assim: ó, esse é um lançamento da editora Árvore da Vida, de Dom Guillain, Um Homem Segundo o Coração de Deus, e esse livro vai mudar você. E passou o livro para ele, e quando aquele irmão pegou o livro e olhou, deu uma folheada, ele virou e falou assim: Um homem segundo o coração de Deus. Toda vez que eu ouço esse termo, eu me lembro de você. Ele associava aquele título ao colportor que lhe levava o livro. Ele ainda nem tinha lido o livro, mas ele já via na pessoa daquele missionário, na pessoa daquele colportor, alguém que trazia vida, que de fato era um homem segundo o coração de Deus. Talvez os seus amiguinhos, os seus colegas de escola, talvez os seus companheiros ainda não estejam aqui, ainda não conhecem a palavra, o alimento diário, os livros espirituais, mas eles conhecem vocês. E eles podem ver um pouco do que o reino apresenta por meio da sua vida. O seu falar é algo que eles estão lendo. O seu comportamento é algo que eles estão lendo. O que você, até mesmo as suas vestes, o seu exterior expressa o que você tem contemplado ou o que você tem recebido. Que o Senhor abençoe a nossa geração. Mais uma vez, me permitam ser repetitivo, mas eu rogo aos pais: não deixem de investir em nenhum momento sobre os seus filhos. O que nós, eu vou me incluir, né, Alberto? O que nós recebemos nessa conferência, irmãos, fica registrado. E nunca julgue o seu filho falando: mas ele vai para a conferência e volta da mesma maneira. Eu acho que sobre isso os meninos ganharam bem. É de glória em glória. O que está acontecendo em nós, o que está acontecendo nos nossos filhos, talvez não seja visível em você agora, mas um dia você vai ver essa revelação. Jesus é o Senhor. Adolescentes, monitores, coordenadores, podem vir. Amém?